Olá meninas, tudo bom? Hoje é 17 de novembro de 2019, hoje é domingo. Hoje nós estamos nos nossos 56 dias do propósito Caminhada de Oração 5. O tema de hoje é o segundo toque do Mestre Jesus. O texto-chave está em Marcos, capítulo 8, versículo 22 ao 26. Hoje nós vamos falar sobre a cura do cego em Betsaida e que você receba a sua porção. É uma palavra gloriosa que o Senhor colocou no meu coração. E ele tem feito assim, né, irmãs? Ele tem derramado sobrenatural sobre nós. E isso aqui, essa palavra, ela vai complementando aquilo que o Senhor está nos ensinando. Então, vamos lá. O nome desse texto é a cura de um cego em Betsaida. Então, chegaram em Betsaida e trouxeram-lhe um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, aplicando-lhe a saliva aos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: Vê alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: Eu vejo homens, porque como as árvores os vejo andando. Então, novamente, lhe pôs as mãos nos olhos, e lhe passando a ver claramente, ficou restabelecido e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus ele ir embora para casa, recomendando-lhe que não entrasse na aldeia. Irmãs, eu nunca falei desse texto, nunca preguei desse texto na minha vida, mas Deus derramou algo muito especial para a gente, complementando tudo que Ele vem nos ensinando através dessa mensagem. Eu quero que você guarde aqui essa palavra que Deus tem falado conosco. Então, Jesus mandou ele voltar para casa e recomendou que ele não entrasse na aldeia. Isso aqui é muito importante para essa mensagem. Mais para frente eu vou falar também de 2 Reis, né, sobre Naamã, que para ele ser curado também não foi apenas um toque, né? Então esse texto ele é diferente porque nós estamos acostumados com Jesus, chega, toca, restabelece tudo, mas nesse caso precisou de um segundo toque de Jesus. Nós estamos acostumados e queremos as coisas da nossa maneira, de repente você precisa de algo, você precisa de um milagre, você precisa de uma transformação, e nós estamos falando de transformação da alma, do corpo, nós estamos falando de despertar do espírito, alinhar esses três, e muitas vezes a gente acha, né, que com um toque só, com um despertar só, isso vai acontecer, mas existem casos que não, irmãs, e aqui é o que nós vemos no caso desse cego. O próprio Mestre Jesus teve que tocar 2 vezes na vida deste homem. Não sei porquê, não sei o motivo. Eu só sei que o meu Jesus cura, seja com um toque, seja com 2 toques, seja com 10 toques. Ele é um todo-poderoso e ele sabe todas as coisas. Então, muitas vezes, nós desejamos que as coisas sejam feitas da nossa maneira. Nós queremos porque queremos que seja feito do nosso jeito. Então, irmãs, eu tenho visto muitas coisas. Eu aprendi algo muito cedo. O sábio aprende com o erro do outro. O sábio aprende observando os outros. Então, eu vejo muita gente que está vivendo situações difíceis, que está passando por tribulações, ou que está em umas prisões, ou que está sem receber algo de Deus, porque é teimoso, é obstinado, quer porque quer da sua maneira, né? Então, vamos ler aqui um pouquinho sobre a história de Naamã e depois eu volto aqui para fazer o paralelo e tirar as lições que Deus quer nos ensinar nesse texto de Marcos, tá bom? Eu não vou ler a história toda de 2 Reis, que é longo, apesar de eu ter deixado aqui para vocês lerem. A história é o seguinte: Naamã, ele era um comandante do exército do rei da Síria, né? Um exército que já tinha lutado contra Israel ali. E ele levou cativo uma menina, quando ele lutou ali numa guerra, levou cativo de Israel uma menina, e ele se tornou leproso. E essa menina, ela mesmo sendo cativa, ela disse para ele: olha, se o Senhor escutasse e você fosse até lá a minha terra, lá em Samaria, tem um profeta que podia te curar dessa lepra. Então vamos para o versículo 8, que eu quero ler o versículo 8, quando ele resolve, né? E aí, quando Naamã vai, ele manda carta lá pro rei de Israel, falando que vai chegar lá, né, que espera que tenha cura ali para ele. O rei fica um pouco nervoso e diz: acaso sou eu Deus para curar alguma pessoa? Mas existia profeta naquela terra, né? E aí Eliseu ouve isso, e aí começa a história aqui que eu quero ler.
Versículo 8. Ouvindo, porém, Eliseu, o homem de Deus, que o rei rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei, porque o rei rasgou as suas vestes desesperado, né? Pensando, meu Deus, o que esse cara tá querendo, né? Além de ser nosso inimigo muitas vezes, ele ainda quer vir aqui, quer que eu cure esse homem. Quem que ele tá pensando que eu sou? E acaso sou eu Deus, né? Então ele rasgou as vestes e ele disse, Eliseu disse, mandou dizer ao rei, por que rasgaste as suas vestes? Deixa ele vir até a mim, saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos, os seus carros, e parou na porta da casa de Eliseu. Eliseu lhe mandou um mensageiro. Eliseu não saiu nem para atender o cara, né? Tá pensando que só porque você é rei, as coisas vão acontecer do jeito que você quer? Não, mandou nem atendeu ele. Mandou o mensageiro dizer, vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficará limpo. Naamã, porém, muito se indignou, e foi dizendo, pensava que ele iria sair a encontrar comigo, né? Por se ia em pé, invocaria a Deus, e Deus moveria a mão dele sobre o lugar da lepra e me restauraria. Não são, porventura, os rios de Damasco melhor do que as águas de Israel? Eu não poderia me lavar lá mesmo, se era só isso que eu tinha que fazer? Por que ele não mandou me falar lá na minha terra, né? E voltou-se, e foi com muita indignação, já estava querendo ir embora. Então se chegaram a ele, os seus oficiais, disseram, meu pai, se houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, você não faria? Quanto mais, já que apenas te disse que te lavas lá no rio, você vai ficar limpo. Então ele acabou ouvindo o conselho desse pessoal, e ele desceu, mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Irmãs, vocês lembram ontem que eu disse aqui, né, um conselho que estava ali em Tessalonicense, falando, não despreza os profetas, não despreza um conselho, né? Ontem nós falamos sobre isso. Esse é um dos segredos de manter o alinhamento da nossa alma. Então, como nós estamos falando muito de alma, corpo, espírito, né? Porque essa foi a base da caminhada de oração 5, uma restauração de uma alma, irmãs, é muito puxado. Não é de uma hora para outra. É só você usar um pouquinho a inteligência, a cabeça e pensar quantos anos você tem, quantos anos você viveu fora da presença de Deus, quantos anos você viveu cego, né? Nós estamos falando hoje aqui de cegueira. Quantos anos nós vivemos com aquele problema e por que nós queremos que seja tudo resolvido de uma hora para outra? O nosso Deus é poderoso para fazer isso? Sim, ele é poderoso, mas existe processo. Então, e Deus gosta, Deus é um Deus de processo. Então, aqui nós estamos vendo que este homem, Naamã, ele começou a colocar a maneira que ele queria que Deus agisse. E eu tenho visto muitas pessoas assim. Eu tenho pessoas queridas que eu amo, que eu gostaria de ver fluindo, sendo liberto, mas a pessoa pensa que tem que ser de um jeito, que tem que ser só daquela maneira, e isso está destruindo muitos cristãos. Então hoje Deus quer nos curar, né? Vou falar aqui de Naamã e depois eu volto lá para o cego. Então esse Naamã, cheio de pompa, né? Não, eu tenho que ser desta maneira. Ele falou, eu pensei que ele ia sair, que ele ia falar comigo, ele está pensando que eu sou o quê, né? Eu sou um rei, sou um rei não, sou um comandante do exército do rei da Síria, eu não sou qualquer um não. Então ele vai colocando regras, né? Ah, mas ele quer só que eu me lave? Poxa, pensei que ele ia me tocar, que ele ia fazer uma oração, que ele ia clamar. Então, irmãs, ele obedeceu com muito custo, venceu o seu orgulho, venceu os seus dilemas. E quando nós estamos esperando uma bênção, isso aí acontece com todas nós, não é verdade? Nós começamos a imaginar como Deus vai fazer, né? Deus vai fazer assim, Deus vai fazer assado, Deus vai tocar naquela pessoa que eu estou orando dessa maneira. Não, vai ser desta maneira. Às vezes a gente vê um pequeno sinal, a gente já começa a imaginar. Nós precisamos ser curados disso, sabe, irmãs? Eu tenho aprendido que nós precisamos confiar no que Deus vai fazer da maneira que Ele quer. Aqui está dizendo que um homem foi curado apenas de se banhar em um rio. E ele disse aqui no final, voltou ao homem de Deus, ele voltou lá em Eliseu, ele e toda a sua comitiva, se pôs diante dele e disse, eis que agora eu reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel.
Agora, pois, te peço... aí ele fez um pedido lá para ele que aceitasse os presentes que ele levou para ele, mas eu não vou entrar nesse assunto, isso aqui é para outro dia. Então, irmãs, a gente vê essa história de Naamã. Naamã estava ali obstinado, querendo que fosse da maneira dele, e se ele não tivesse cedido, ele teria perdido a sua grande bênção, não é verdade? Então hoje Deus quer falar conosco, sobre isso. Então vamos voltar aqui para o cego, que é a mensagem que Deus tem para nós. Então chegou esse cego trazido por outras pessoas, e ele não fala com esse cego. Eu fico muito pensativa quando Jesus não fala para uma pessoa que foi a fé dela que curou. Eu acho que Jesus tinha o maior prazer de dizer quando foi a fé da pessoa que curou, né? Porque nós vimos aquela mulher hemorrágica, ela apenas tocou na veste dele sem fazer nenhum pedido, apenas no seu coração, e ele disse que a fé dela curou ela. Nós vemos aquela mulher que pede ele para curar sua filha que está endemoniada, e Jesus começa a tratar ali no coração daquela mulher, né? Testa o orgulho dela, que ele fala para ela, olha, eu não posso tirar o pão da mesa e dar aos cachorrinhos, chamou ela de cachorrinho, e testa o orgulho dela, ela se abaixa e diz, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. E Jesus disse, nem em Israel eu vi fé como essa. Então, irmãs, eu fico muito assim quando é uma cura que Deus não falou sobre a fé. Eu vejo que às vezes Deus curou pela misericórdia, pela graça, e nesse caso aqui, esse homem foi levado por pessoas que trouxeram ele. Então ele era uma pessoa que dependia de outras pessoas. E às vezes, irmãs, a nossa cura, o nosso milagre, ele vai estar atrás de um convite, né? Ele vai estar atrás de um convite. Talvez você que está na caminhada de oração, abriu seu coração, recebeu esse convite e você está vivendo a transformação que Deus trouxe para a sua vida e está trazendo através das palavras de Deus, não é verdade? Então nós temos que estar atento, nós temos que desfazer do nosso orgulho, do nosso achismo, dos nossos pensamentos. Deixa Deus agir, né? Então talvez ele foi convidado, olha... tem um Jesus aí que está curando, e você vê que foi as pessoas que falaram com Jesus, não foi ele, não foi igual o outro cego, né, o Bartimeu que clamou, não foi outro cego, as pessoas falaram e trouxeram-lhe o cego, rogando-lhe que o tocasse. Às vezes você vai ser curado, irmãs, porque outros estão clamando por você, ou às vezes alguém do nosso vai ser curado e mudado a vida delas porque outros estão clamando por elas, né? Às vezes nós precisamos juntar nossa fé com a de alguém que não está conseguindo. E então trouxeram ele ali para Jesus e disseram que o tocasse. O senhor pode tocar nele, Jesus? Porque a gente tem visto que o senhor toca em tanta gente e é curado. E aí Jesus toca, né? Jesus tira ele para fora do lugar. Vai só ele com Jesus ali para fora, não, né? Não está dizendo aqui, mas eu imagino que seja só ele e Jesus ali para fora da aldeia. E ele não só tocou, porque talvez quando contaram para ele, olha, Jesus ele só toca. Você precisa de ver, ele só toca nos cegos e ele fica curado. Então na cabeça dele, na concepção dele, ele já estava tudo certinho. Então esse Jesus vai me tocar e vai ficar curado. Só que Jesus faz algo diferente. Jesus aplica saliva no olho dele. Ali, irmãs, já baquei a fé do camarada. Não, mas eu estava com fé para ser curado só do Senhor me tocar. Não estava com fé de você passar cuspe na minha cara, né? Então, Deus hoje ele quer quebrar em nós essas concepções. As concepções que nós vamos criando no meio do caminho está impedindo muito as nossas bênçãos. Eu só vou ser feliz se eu tiver aquele trabalho. Eu formei para essa profissão. Não, mas eu só vou casar se for desta maneira, se o homem for desse jeito, nesse porte, nessa altura, nessa cor, né? Não, eu só vou ter filho se for no natural, porque Deus, ele é Deus para me dar no natural. Se eu precisar fazer uma in vitro, se eu precisar fazer uma inseminação, isso não é de Deus. Então nós vamos fechando as portas. Nós vamos fechando as portas do nosso próprio milagre. Não, eu só vou ser feliz se for nessa cidade. Deus não precisa me mandar eu para outra cidade para eu ser feliz. Ou não, eu só sou feliz nessa cidade. Deus não precisa me mandar voltar para outra cidade que eu não vou ser feliz, que foi o que eu comentei ontem, que eu estava conversando com uma pessoa que está presa a essa limitação de cidades, né? Às vezes está nítido, todo mundo está enxergando e a gente não está enxergando, né?
Então o Senhor está trabalhando isso na nossa vida, entendeu? Da gente quebrar paradigmas, quebrar jeitinhos que nós colocamos que tem que ser só desta maneira. Eu só vou receber o milagre se for desta maneira. E Deus está mostrando aqui nesses 2 textos que Ele faz como Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. Mas nós temos que estar atento. Como aqui foi alguém que levou esse cego para receber essa cura, nós temos que estar atento a um convite, a uma palavra, a abrir os nossos ouvidos. A palavra de Deus disse aqui, Jesus disse que curou este cego com a saliva que colocou nos olhos. Eu vou usar essa expressão, que o que sai da boca de Deus, irmãs? Palavra. Palavra. Deus quer nos curar de cegueira. Quais cegueiras? Cegueiras, nós não enxergamos as coisas como está. Nós não enxergamos o casamento como realmente é. Nós enxergamos muitas vezes pior do que está. Nem é tão ruim assim, a pessoa está enxergando o fim do mundo. Nós enxergamos tudo deturpado. Aqui está falando que ele enxergava, na hora que Jesus tocou a primeira vez, ele enxergou os homens, falou, você está enxergando? Ele disse, eu estou enxergando os homens como árvore, e eu os vejo andando. Então, no primeiro toque, ele não foi curado. A visão dele ainda estava toda deturpada, estava começando a enxergar, mas estava enxergando vultos, né? E não enxergando homens como árvores. Não estava enxergando nitidamente. Homem é homem, árvore é árvore, né? Então, Jesus pôs a mão novamente e ele passou a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo ele distinguia de um modo perfeito. E aos olhos espirituais, o que Deus quer fazer conosco hoje é isso. Nós precisamos enxergar as coisas, distinguir de modo perfeito, parar de enxergar as coisas como nós queremos, parar de enxergar as coisas como a gente enxerga em 1900 e trololó. Tá com a mesma visão desde quando eu converti. Irmã, eu aprendi assim, eu só creio assim, e eu só enxergo assim. Sabe, aquelas pessoas que o mundo está evoluindo e a gente está lá parado, né? Não estou dizendo entrar na evolução do mundo, estou dizendo a evolução de Deus, do mover da nuvem de Deus, né? Do derramar do Espírito Santo sobre nós, da sabedoria, do conhecimento, da revelação que Deus está trazendo sobre nós. Então Deus quer nos curar. Para quê? Para que venhamos distinguir e enxergar perfeito, de modo perfeito. Então hoje Deus quer abrir nossa visão e quer tirar tudo que nós colocamos diante dele. É assim que tem que ser, Jesus. Eu acredito que o meu casamento vai ser restaurado somente se for desta maneira, somente quando este homem vier diante de mim, ajoelhar, pedir perdão, chorar lágrimas de sangue, aí sim estou eu crendo que o Senhor está restaurando meu casamento. Sabe umas coisas que a gente coloca, assim, uns limites, irmãs? Coloca Jesus na caixinha e fala assim, você tem que agir do meu jeito, Senhor, quem manda aqui sou eu, né? A gente esquece que Ele é o Senhor e nós somos os servos, né? Ou então, às vezes, você quer uma restauração com seu filho e você começa a colocar somente se ele fizer isso. O dia que ele fizer isso, eu vou entender como uma restauração. E Deus quer mudar e quer fazer de outras maneiras. Agora eu quero entrar aqui mais uma vez na parte que falou assim, quando ele acabou de curar esse homem, ele disse para o homem, mandou ele embora para casa e deu-lhe a ordem de que não entrasse de volta na aldeia. E aqui, mais uma vez, entramos no que Deus está nos ensinando. Esse homem foi cego, não sei quanto tempo, não sei como, não sei se foi de nascença, mas aqui está dizendo que Deus não falou com ele, não. Você não vai voltar para a aldeia, né? Não vai mostrar o seu show, não precisa mostrar, não precisa sair aí mostrando a sua cura, vai mostrar para quem realmente importa, vai mostrar primeiro para a tua família, vai voltar a enxergar as coisas certo dentro da sua família, dentro da sua casa, porque é aí que muitos de nós têm se perdido, não é verdade? Deus começa a restaurar a gente quer sair para fora, a gente não quer fazer as coisas para dentro. Deus começa a nos restaurar e nós queremos ser líderes de mulheres, pregar para as mulheres, ensinar as mulheres, mas o nosso marido não viu ainda a transformação, os nossos filhos não viu a transformação, as suas irmãs de sangue não viu a transformação, aquela prima que você brigava a vida inteira não viu a transformação. Então, irmãs, é hora da gente cuidar da nossa casa. Essa é a palavra-chave que Deus tem falado em todas as caminhadas de oração. Olharemos para dentro da nossa casa. Isso é o próprio mestre que está falando. Vai chegar o dia de você ir para fora? Vai.
o dia que você estiver completamente preparada. Porque muitos têm ido para fora sem preparo e têm destruído a si mesmo. Não é verdade? Então aqui Jesus diz para ele, você vai embora para casa e não vai voltar na aldeia, você vai embora daqui mesmo. Chegou a hora, irmã, da gente caminhar para frente. Quando você é curado, quando você é restaurado, é hora de você caminhar para frente. Não vai voltar, não. Não vai voltar para ver o que aconteceu, aonde estão os caras que me levaram, deixa eu contar para eles. O Jesus está mandando, não entre na aldeia, volte para frente. Quando Deus começa a nos curar, irmãs, e nos restaurar, e nos estabelecer, e nos dar revelação, e nos colocar em outro nível, Ele quer que nós caminhamos para frente. Eu custei aprender isso, porque eu não tinha mania de voltar, mas eu tinha mania de parar. Eu achava que eu tinha que parar e esperar todos chegar onde é que eu estava. E Deus começou a me dizer que não. É tempo de você ir para frente. Quem quer ir, vai junto. Quem não quer, fica. Não tem problema nenhum. Não é porque não era mais amigo. A gente tem que parar com essa bobeira, né? A gente às vezes cobra dos amigos. Porque Deus, os amigos acabam se revelando mesmo. E não sei o quê. Aquela pessoa estava comigo e agora hoje não está. É um falso amigo. Para com essas bobeiras, irmã. Tem nada disso, não. Se foi amigo naquela época, igual esses caras que levaram ele aqui, foi para aquela época, foi para aquela estação, foi benção na vida dele aqui, acabou. Daqui para frente é outra coisa. Não precisamos ficar olhando para trás, porque aquele amigo que não me ajudou, que podia ter me ajudado, que não é mais amigo, bola para frente. Vamos nos desembaraçando de tudo que nos impede de correr a carreira que nos está proposta. Então, Deus quer te curar hoje, Ele quer te dar uma visão que você vai saber distinguir de modo perfeito. Você vai saber distinguir tudo de modo perfeito. Porque a cegueira, irmã, ela faz a gente enxergar tudo errado. E se você não foi curada completamente, você continua enxergando ainda errado. Porque Ele começou a cura na vida dele e ele enxergava homens como árvores. Ele dizia, eu estou vendo árvores andando, né? Mas é homens. Então Deus quer nos curar e às vezes não vai ser num primeiro toque. Isso aí eu já não sei porquê. Tem coisa que Jesus cura com o primeiro toque, tem coisa que não é com um toque só, né? Então aqui está dizendo que nessa parte, né, que Jesus fez 2 toques. Quando Naamã foi 7 vezes. E eu quero dizer mais uma vez, a restauração da alma e do corpo e do espírito, ela leva tempo, ela leva disciplina diária, ela leva constância. Se você desanimar na primeira vez, na segunda vez, na terceira vez, você vai perder sua bênção, tá bom? Continue, está buscando um trabalho, não está conseguindo, vai uma vez, vai 2 vezes, vai quantas vezes for necessário. A palavra de Deus diz que o justo pode cair 7 vezes, mas nenhuma delas ficará prostrado. Então vamos nos agarrar às coisas de Deus, irmãs, né? Estar atento àquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Deus quer nos curar e quando Ele nos cura, quando Ele nos dá uma nova visão, tem um novo caminho, novos lugares, novos amigos, tá? Não se sinta chateado com nada, irmã, que você está tendo que ir para frente. A gente é apegado. Às vezes você está apegado a uma casa, não sabe se muda por causa de uma casa, porque eu morei aqui a vida inteira, porque aqui Deus fez tanta coisa, fez, irmã, mas quer fazer lá na frente, quer fazer no outro lugar. Ele é o mesmo aqui, Ele é o mesmo lá, Ele é o mesmo hoje, Ele é o mesmo eternamente. Mas porque meu trabalho era tantos anos nesse trabalho e Deus fez tanta coisa. Acabou, bola para frente, irmã, a vida continua, tá bom? Então vamos para a síntese do dia, que hoje foi bem vapt-vupt, né? Graças a Deus o Senhor está me ensinando, será? Obedeça ao Senhor, faça o que Jesus está te ensinando, quantas vezes for preciso, irmã. Ande de acordo com a nova visão. Quando Ele dá uma nova visão, você tem que andar de acordo com essa nova visão. Um cego que estava acostumado com bengala, que estava acostumado a caminhar encostado com outra pessoa segurando, ele vai ter que se desvincular disso, né? Ele vai ter que aprender a andar sozinho. Ele vai ter que descobrir os caminhos, descobrir novas coisas, enxergar novamente. Deus está nos chamando a isso. Enxergue a vida diferente. Enxergue a sua família diferente. E sabe uma das técnicas que eu acho válida e que Deus começou a me ensinar para começar a curar a sua visão? Começa a olhar aquilo que é bom, tá? Começa a olhar aquilo que é bom nas pessoas.
Ah, irmã, mas o meu marido você não faz ideia. Você casou com um monstro? Foi? Foi você que quis? Não era um monstro, né? Se você olhar as fotos do passado, era love para tudo quanto é lado, não era verdade? Então, irmã, olha para trás um pouquinho, vê dentro daquele homem, o que aquele homem tinha que você atraiu e foi atraída e quis casar com esse homem, porque eu não acredito que ninguém casou forçado, né, com um revólver na cabeça. Então, irmãs, vamos olhar o que tem de bom. O que a pessoa tem de bom? Alguma coisa tem de bom, né? E você olha as coisas com um olhar, olha só para coisa boa, todo dia, treinando, todo dia. Não, mas isso aqui é bom. Não, mas isso aqui é ótimo. Não, mas isso aqui, essa parte aqui é boa. E você vai curando a sua visão. A nova visão, ela exige que a gente deixe certas coisas do passado. Então, nós precisamos aprender a desapegar, tá bom? É igual a caminhada de oração, irmãs. Eu tenho falado com o Senhor, a caminhada de oração é do Senhor. E ela tem que ser feita conforme Deus quer, conforme a vontade dele. Eu não posso me apegar. Eu não posso apegar se vai ser só tantos dias. Eu não posso me apegar se a quantidade de tempo é só aquele tipo de tempo. É como ele quer. É como ele quer. Tá bom? E assim tem que ser na nossa vida. Então receba a palavra do Senhor, receba ânimo, receba força, receba cura. Fale com o Senhor, Pai, o que é que eu preciso fazer, né? O que é que talvez eu tenha que fazer mais de uma vez? Mas, irmã, eu já orei, eu já fiz campanha e não está resolvendo. Não desiste, não desiste, tá bom? Vamos firme, com a graça de Deus, buscando cada dia mais, a gente conseguir ser curada. Irmãs, tem o texto que diz bater, bater e abrir-se-vos-á, buscar e acharei. É uma constância. Não é bater uma vez e abriu, não é procurou uma vez e encontrou. É uma constância, tá? Tem situações na nossa vida que é apenas um toque, tá tudo resolvido. Mas o que eu tenho percebido no dia a dia, na transformação diária da nossa vida é disciplina, constância. Vamos lá? Aquilo que Deus falar com você para fazer, faça. Deus falou para voltar em algum lugar, volte. Falou para ir para frente, vá. Vai movendo de acordo com a nuvem de Deus, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, tenham um bom domingo e um bom final de domingo já, né, irmãs? E é isso, vamos adorar o Senhor, aquelas que ainda não foram para a igreja, vamos adorar o Senhor na casa do Senhor. A canção que eu deixei hoje é sobre a cura, né, do cego, do Bartimeu, mas eu amo aquela canção e tem tudo a ver com o dia de hoje. Um beijo, fiquem com Deus.